Cartas de Cristo, Carta 4, leitura comentada por Josi Cardoso. No presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação aos sexos é reconhecer e respeitar a percepção de que 1. Os homens e as mulheres foram criados para realizar tarefas especiais na vida, adequadas à sua natureza fundamental. 2. O homem engravida a mulher. Sem a boa vontade e a ajuda da mulher, o homem terminaria seus dias sem descendência, sem um ser humano para continuar seu nome. Portanto, o homem deve tratar a mulher como completamente igual, mas nascida para realizar diferentes responsabilidades. Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção a todo momento, para que ela seja capaz de realizar suas responsabilidades com mais facilidade, pois é ela quem dá a forma visível ao que primeiro se concebe na mente. Quando uma mulher recebe o espermatozoide que se une com seu óvulo na parte mais oculta do seu corpo, acontece um milagre para o qual você, homem, não colaborou em nada, a não ser com seu esperma no momento de prazer, o que é sua recompensa. Você apenas poderá contribuir para manter a saúde e o desenvolvimento normal do milagre ao qual tenha dado vida dentro do corpo de sua companheira, pelo seu constante amor e cuidados para com seu bem-estar e saúde, e protegendo-a de todo dano externo ou emocional. Esta é a sua responsabilidade masculina. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado, como pai de seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como pai da criança, e não terá valor para si mesmo como um homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina do Pai em sua vida física. Um homem que maltrata uma mulher que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamental lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos na igualdade do ser divino. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas devem igualmente respeitar, amar e oferecer repouso de espírito e corpo ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que ele tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutre o seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando seu espírito masculino da vontade de perseverar ao enfrentar as dificuldades que encontra no mundo exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte. Homens e mulheres, bebidas ou drogas, ou isolando-se dentro do lar, o que não será de nenhuma utilidade para sua companheira ou para os filhos. Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Assim como o homem deve aprender a canalizar diariamente o aspecto pai da consciência divina na família e no trabalho, do mesmo modo, a mulher deve aprender a expressar o aspecto mãe da consciência divina em sua vida diária. O acesso aos reinos celestiais serão negados àqueles que negam esta verdade, até que tenham aumentado sua percepção espiritual e, com a ajuda da oração, tenham mudado suas atitudes. Somente quando sua visão tiver se elevado acima da percepção humana terrena, de masculino e feminino, e ido além dos seus desejos terrestres e impulsos do ego, em direção à realidade da qual adquiriram seu ser, poderão escapar da roda da reencarnação e encontrar a entrada para a felicidade e a glória definitivas. Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, um objeto dos desejos do homem, e não é tratada como uma mulher, absolutamente igual ao homem, tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Quando o homem é solteiro e vive só,
manifesta somente um aspecto de sua fonte do ser. E quando a mulher vive só e solteira, ela também manifesta apenas um aspecto da sua fonte do ser. A intenção divina da consciência universal foi a de expressar sua própria totalidade através da criação, ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo, igualmente equilibrados, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Ao unirem-se no amor e unidade de espírito e corpo, eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. Abre parênteses. Todo esse processo é exposto claramente nas cartas 5 e 7. Fecha parênteses. Portanto, a combinação da masculinidade do homem e a feminilidade da mulher são essenciais para formar uma totalidade elaborada a partir da fonte do ser. Desta combinação, forma-se uma criança íntegra. Quando estive no deserto na Palestina, primeiro compreendi que a natureza primordial da criatividade da consciência universal, nossa fonte do ser, era a intenção. A intenção de criar, planejar e desenhar, e depois levar adiante esse projeto, ao cultivá-lo, alimentá-lo, curá-lo, protegê-lo e satisfazer todas as suas necessidades de maneira disciplinada. Tanto o homem quanto a mulher evoluíram em forma física e em consciência para experimentar a intenção e expressá-la de todas as maneiras possíveis em suas vidas. Este é o primeiro ato de criatividade. Sem intenção, não haveria criação. A intenção é a origem de e atravessa toda a existência. A intenção define a natureza da ação, amorosa ou destrutiva. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade. O homem e a mulher também foram individualizados para experimentar e expressar a força da vontade. A força da vontade no homem se experimenta e se expressa principalmente como atividade. Em sua forma primitiva, ele sai para o meio ambiente para realizar sua intenção. Portanto, ele veste o manto de líder e de buscador. Ele foi individualizado para pensar e trabalhar, para realizar seus propósitos sem o obstáculo das emoções. A força da vontade na mulher é motivada e experimentada, principalmente como sentimento. A necessidade de nutrir a intenção original e levá-la decididamente à plenitude, maturidade, através do processo de cuidar, alimentar, vestir, corrigir, ensinar e proteger. O propósito é totalmente distinto da intenção, já que o propósito desce do plano mental da intenção e se transforma no impulso emocional, num desejo de formular um meio de alcançar o fim desejado. Uma intenção potente para fazer algo converte-se no propósito que está por trás de toda a existência. Desta maneira, combinam-se o pensamento com o sentimento para realizar o trabalho da criação. O homem está constantemente caminhando em busca de novas ideias, novas maneiras de cumprir suas intenções, para dar-se um propósito na vida. As intenções femininas são propósitos personificados, sensíveis e estáveis, preparados para fazer sacrifícios por aqueles que amam. Assim, os dois impulsos básicos na fonte do ser, expressos na forma física como homem e mulher, são interdependentes. Um não poderia sobreviver sem o outro. Ambos são necessários para a continuidade da criação. Por causa de sua mobilidade masculina e seu impulso de liderança, o homem considerou-se superior à mulher. Isto é porque ela permanece estável, criando segurança para o homem.
mas o impulso feminino é o impulso do amor incondicional, um impulso digno do mais alto respeito e consideração, que a capacita para florescer e realizar seu propósito inato dentro do lar em paz mental e com alegria. O papel do homem é de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a família. O papel da mulher é o de prover segurança emocional e os recursos emocionais para a realização pessoal e a alegria no ambiente familiar. No passado, tanto no Oriente como no Ocidente, o homem exerceu seu papel dominante dentro do lar, tornando a mulher submissa e obediente à sua vontade. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias da consciência divina e as canalizou, através de sua mente e coração, para uma civilização distorcida. Ele também distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo seu papel submisso, que ela sabe por intuição que não deveria suportar. E assim, ele criou um modo de vida degradado e degradante para si e para sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza e sua fonte do ser. O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a sua civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, mas ao fazê-lo, está frustrando a intenção por trás da criação. O homem e a mulher perderam completamente seu rumo. Nos países subdesenvolvidos, as pessoas vivem somente pela metade, tentando solucionar a divisão entre o homem e a mulher através do sexo casual. Como consequência, o homem e a mulher ficam ainda mais divididos e insatisfeitos. O conflito na unidade familiar gera estresse, miséria e separação, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Nos países desenvolvidos, os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas e crianças infelizes que dizem não saber realmente quem são ou qual o seu propósito na vida. Fazem esta pergunta aos especialistas, que também não sabem a resposta. Também é preciso lembrar que cada pessoa, homem ou mulher, tem lições a aprender na vida, que somente podem ser aprendidas no sexo e na raça, na qual cada um se encontra. Por isso, uma mulher deve aceitar seu papel na vida, como a provedora de amor e segurança emocional para o seu companheiro e filhos, com a dignidade e respeito para com ela mesma, e realizar tudo com o melhor de sua capacidade. Ela deve reconhecer que o papel de provedora de segurança emocional é absolutamente vital para a sociedade. Ela proporciona a cola de amor e bem-estar que mantém unidas as famílias, as cidades e os países. Quando ela compreende quais são seus verdadeiros lugar e objetivo na sociedade e procura realizá-lo da maneira mais elevada possível, está movendo-se rapidamente para o caminho do amor incondicional e vai rumo às recompensas mais altas de realização pessoal e de felicidade. Ao mesmo tempo, se move para um nível mais elevado de consciência e em sua próxima vida talvez volte como um homem, que trará grandes benefícios à humanidade. Do mesmo modo, os homens espiritualmente evoluídos, inclusive mestres espirituais, voltarão à vida na Terra para aprender a verdadeira humildade e para colocar todos os seus elevados princípios de existência na prática diária, na forma de uma mulher amorosa que cumpre sua missão de mãe com sabedoria e que nutre todos os que têm necessidade do que ela pode oferecer. Onde está, então, a desigualdade? Tire a venda de sua visão e intelecto limitados para ver claramente que não deve haver desigualdade, apenas intenções compartilhadas para expressar da maneira mais espiritual
tudo o que ambos trouxeram da consciência divina, para poder alcançar a felicidade mais elevada possível na Terra. Nos anos vindouros, quando o homem e a mulher tiverem evoluído espiritualmente, quando estiverem juntos, cada um na sua intenção, levarão suas intenções à consciência divina Pai e Mãe, perguntando o que deveria ser criado em nossas circunstâncias, qual é o nosso melhor caminho a seguir. Quando tiverem recebido as respostas, eles as aceitarão com amor no coração e as compartilharão. Quaisquer diferenças nas respostas serão respeitadas e novamente serão levadas à consciência divina com a mesma petição, até que um sincero consenso tenha sido alcançado. Juntos, o homem e a mulher voltarão novamente a perguntar à consciência divina: como podemos alcançar nossos propósitos da melhor forma? E novamente compartilharão suas respostas e continuarão perguntando, até que finalmente possam chegar a um plano realizável, o qual foi concebido não somente no cérebro humano, mas também na mais elevada dimensão de criatividade, a consciência divina. Trabalhando juntos desta maneira, finalmente eles experimentarão a felicidade da verdadeira unidade de alma, mente, coração e corpo. Finalmente, o homem não poderia existir confortavelmente sem experimentar e manifestar também algo do impulso feminino. Necessita de emoções para unir-se à sua mulher, filhos e a outros relacionamentos, colegas de escola e do trabalho, companheiros e amigos. Sem alguns sentimentos cálidos, seria um monstro frio. Com frequência, se é uma alma antiga, ele mantém vivo o calor e o carinho das encarnações anteriores, em que foi uma mulher. Quanto mais evolui espiritualmente, mais equilibrados são os dois impulsos sexuais dentro de sua natureza. Isto também se aplica às mulheres. Da mesma maneira, a mulher não poderia existir confortavelmente sem um pouco do impulso masculino. Sem a capacidade de planejar de maneira inteligente, a sua casa seria um desastre. Também existe a possibilidade de que tenha sido uma forte personalidade masculina em sua encarnação prévia e que se sinta desconfortável no papel feminino de sacrificar-se pelos demais. Essa mulher deve pedir à consciência divina que clarifique a sua visão, para que possa ver que sem amor pela humanidade, a liderança é um exercício perigoso. Quando homens e mulheres se aproximam igualmente do equilíbrio de suas naturezas, masculina e feminina, dentro de si mesmos, sua tarefa na vida é a de transcender seu impulso sexual, alcançando o amor incondicional para com todas as pessoas e dirigindo esse impulso para a criatividade pura, tal como nas artes. De tais pessoas se fazem os mestres, mestres de si mesmos, mestres da criatividade, mestres da consciência humana, mestres da matéria. Lamentavelmente, no tempo atual, seus homens e mulheres que estão se aproximando do equilíbrio de suas naturezas masculino e feminino em si mesmos não têm indicações sobre o que devem ser suas verdadeiras metas. Perderam o rumo e criaram uma sociedade adulterada entre eles, na qual a alegria e a satisfação pessoal que buscam são negadas a eles, devido às suas preocupações pelas funções corporais mais do que pelas conquistas espirituais. Continuarão sendo pessoas infelizes, atormentadas pelos conflitos, até descobrirem a verdade sobre quem eles são verdadeiramente. Ao falar do papel feminino na vida, também se deve dizer que muitas das mulheres modernas nos países desenvolvidos alcançaram um alto grau do impulso masculino nos últimos 100 anos. Elas devem escolher cuidadosamente suas prioridades na vida. Não têm que sentar-se em casa paralisadas e entediadas, mas ficarão mais felizes e serão pessoas mais realizadas
se dedicarem sua inteligência e habilidades à criação de novos modos de vida construtivos para toda a família. Neste momento, pode ser que não saiba como fazê-los, mas a meditação trará às suas mentes a inspiração necessária sobre a melhor forma de utilizar seus poderes de liderança e seus talentos para a felicidade de todos. Os homens que tiverem desenvolvido uma maior capacidade de empatia com as mulheres e com seus companheiros homens, também através da meditação seguida pela inspiração, encontrarão modos mais elevados para expressar sua capacidade de liderança em seu trabalho, proporcionando felicidade aos demais. Porque nós, tratamos do tema dos sexos tão profundamente. Isso foi absolutamente necessário devido à batalha dos sexos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Estar criando condições doentias na Terra. Isto propaga a agressão e contamina com raiva e hostilidade. A liberdade sexual trouxe o mundo até um ponto crítico de extinção pela propagação da AIDS. Todos os vírus são criados dentro das forças da consciência destrutiva. Vocês devem entender que os seres humanos criam seus próprios vírus. Cada vírus é um impulso destrutivo da consciência viva materializada. Ele tem como alvo o que o impulso da consciência destrutiva mirou no momento em que o vírus tomou forma. Falei muito claramente sobre este aspecto da existência quando estava na Terra na pessoa de Jesus. Os judeus tinham a rígida tradição de lavar as taças antes de beber delas. Disse a eles explicitamente que não deveriam preocupar-se sobre o que entravam pela boca. Deveriam preocupar-se mais pelo que saía de sua mente e do coração, e depois pelas suas bocas. Naqueles tempos, a ciência não havia descoberto a presença dos vírus, mas se aceitava que a doença era causada por comer ou beber com utensílios sujos. Mas eu sabia que a doença tinha originalmente saído das mentes e dos corações das pessoas brutalmente enraivecidas. Posteriormente, a doença se propagava pela divisão das células, levando com ela, para sempre, o instinto e a consciência que inicialmente havia feito nascer. A AIDS não é nenhum acidente. Surgiu das forças da consciência, da autoindulgência e das reações emocionais destrutivas entre os parceiros sexuais. O ódio e a raiva oculta podem impelir as pessoas ao ato sexual, deixando resíduos doentios na mente, nas emoções e no corpo. Em razão de que a sintonia emocional não foi sempre o que motivou o ato sexual entre homens e mulheres. Ambos conheceram grandes decepções, falta de liberação e de satisfação. Quando isto acontece, a energia sexual masculina diminui, tem que ser reavivada com imagens de perversões sexuais. Como consequência, a pornografia chegou a ser um grande negócio em alguns países. Ela agrada unicamente aos instintos corporais. Da pornografia surgiu a falta de respeito para com as mulheres e o ato sexual mecânico e sem emoção, junto com o rápido aumento dos estupros e do abuso sexual de crianças. Aqueles que cedem a estes atos abomináveis de crueldade depravada certamente colherão as consequências, nesta vida ou numa encarnação futura. Portanto, quando os seguidores do Islã condenam o Ocidente por seu comportamento sexual indisciplinado e sua perversão, têm razão em pensar que estão atraindo condições doentias sobre a Terra. Estas condições doentias não são enviadas por Alá, mas são uma consequência natural da violação das leis da existência. Do mesmo modo, os seguidores do Islã estão violando as leis da existência, porque, como os judeus, mantêm a tradição do olho por olho e acreditam na Guerra Santa. Não há tal coisa como a Guerra Santa. Há unicamente a realidade do santo perdão e da santa reconciliação, que trata o seu irmão
seja seu inimigo ou seu amigo, com amor e compreensão. Nenhum de vocês pode violar as leis da existência e aspirar a entrar no reino dos céus ou no paraíso. O comportamento de vocês não tem nenhum lugar para além do alvoroço que estão provocando e que recairá sobre vocês. Nós vamos deixá-los com estes pensamentos, os quais nós pedimos que vocês recebam profundamente em sua consciência e que façam bom uso deles em sua vida diária. Recomendamos enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos, sem preocupar-se com crenças religiosas, usando as cartas como orientações em suas vidas diárias. Desfaçam, se puderem, seu condicionamento e unam-se em verdadeira humildade, como pessoas dispostas a aceitar que sabem pouco da verdadeira espiritualidade, mas que estão fortemente desejosas de aprender e aumentar a espiritualidade em suas vidas. Como muitos de vocês sabem, estão entrando numa nova fase da história mundial, durante a qual se verá que a grande separação já não se encontra entre os ricos e os pobres. A grande linha divisória estará na consciência. A divisão estará entre aqueles que tenham sido capazes de encontrar a entrada para a consciência espiritual superior e irradiar o amor e a aceitação igual para todos, amigos e inimigos, e que terão como meta a irradiação da consciência divina em cada faceta de sua vida diária. E entre aqueles que permanecerão fechados dentro dos impulsos do seu ego, buscando dominar os fracos. Pode ser que pareçam ter sucesso durante algum tempo, mas no fim fracassarão, e será grande o sofrimento na escuridão que eles mesmos criaram. Estas cartas são um meio de vocês saírem da escuridão e entrarem na luz. Conforme você busca a elevação de suas frequências de consciência espiritual, irradiando o amor para todos de maneira incondicional, assim irá passando por uma lenta ascensão de consciência, a qual terá um efeito dinâmico em sua saúde física e em suas condições terrenas. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Emergirão fortes e decididos do conflito que se aproxima e começarão a construir outro tipo de consciência mundial. Introduzirão o início do progresso espiritual, técnico e econômico e a paz mundial para os séculos vindouros. Eu, o Cristo, falei. Nós, a Irmandade dos Mestres, falamos aos cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, hindus e sufis, e a todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso, porque isso é a verdade. Bom, gente, dando início agora aos comentários desse trecho de hoje, e para lhe ser sincera, eu não tenho nenhum comentário a ser feito, porque eu acredito que foi tudo muito bem explanado, de uma riqueza de detalhes e em uma linguagem muito fácil de ser entendida. Porém, eu gostaria apenas de trazer uma observação aqui, e eu queria destacar essa minha observação para que vocês compreendessem um pouco de como é que funciona. Nós estamos lendo essa carta, para quem está lendo, eu acredito que essa pessoa, que você que está ouvindo até aqui, acredita também a veracidade das informações contidas aqui, acredita que foi a consciência de Jesus que buscou se reconectar aqui através de um portador e está passando todos esses ensinamentos. Porém, eu particularmente, eu tenho uma mente que questiona, independente da fonte que eu estou buscando, eu tenho uma percepção e às vezes eu construo percepções que diferencia dos conceitos que estão descritos, pode ser até mesmo no livro mais sagrado que existe, do Mestre mais amado. Eu tenho percepções e eu penso
né, por mim mesma e tiro as minhas próprias conclusões. Então eu gostaria de trazer esse comentário aqui, porque apesar de ser Jesus trazendo esse conhecimento, de estar nos mostrando essa verdade, ele foi citado nesse trecho uma parte que eu particularmente não concordo 100%. Então eu gostaria de trazer aqui essa minha percepção, certo? Não é que seja verdade absoluta, eu só estou trazendo aqui para que vocês compreendam que tudo nessa vida precisa ser questionado. Não aceite nenhum do conteúdo que foi passado até aqui, nenhum dos meus conteúdos que eu crio aqui pro canal. Não aceite nada como verdade absoluta. Tire você as suas próprias conclusões. Sinta lá dentro de você se isso faz sentido ou não. Se não faz sentido, fique com a sua verdade, até que você encontre mais profundamente estudos que talvez faça você mudar de percepção ou não. Então, é muito importante você pensar por si próprio. Eu sei até que esse comentário está fugindo um pouco do conteúdo, mas de certa forma eu considerei importante trazer isso aqui para vocês, justamente porque faz com que vocês pensem a respeito de tudo isso que vocês estão ouvindo nessas cartas. Mas a visão particular que de certa forma eu discordo do que foi explanado aqui é quando Jesus, em um ponto, ele diz que não tem como o homem ou como a mulher se sentir completo se eles estiverem sozinhos. Claro que existe uma gama de interpretações aqui, certo? Mas da forma como foi falado e da forma que eu interpreto, eu tenho uma percepção de que é completamente possível uma pessoa se sentir plena e realizada, mesmo que não tenha ao seu lado esse ser complementar. No caso, o homem não tenha a mulher ou a mulher não tenha o homem ao seu lado. Por mais que essa troca seja benéfica e possa agregar muito na evolução espiritual, tanto das pessoas envolvidas como na humanidade de uma forma geral, eu acredito que dentro de nós carregamos esses complementos. E mais à frente ele até falou isso, nós podemos, mesmo estando sozinhos, equilibrar essas energias dentro de nós. E independente se temos um relacionamento ou não, nós também conseguiremos manifestar com plenitude essa consciência divina, não é? Então essa é uma percepção particular. Não sei se vai fazer sentido para você, não sei se vai ser mais fácil para você entender o que Jesus falou, mas essa é a minha interpretação. E hoje, pelo menos hoje, é nisso que eu acredito. Pode ser que amanhã eu já mude de percepção e eu não vejo problema nenhum nisso. Mas hoje, isso é que faz mais sentido para mim. Então, eu vou levar essa como a minha verdade. Então, eu achei interessante trazer esse ponto aqui para que vocês pensem por si próprios. Pensem e observem essa realidade, tudo que chega para você como verdade absoluta, e questione se nesse momento da sua vida, aquela verdade que você está recebendo está fazendo sentido para você. Pensem por vocês mesmos e observem como que a sua mente, como que o seu coração reage diante dessas verdades que chegam. Por mais que tenha passado mestres e mais mestres aqui na Terra, você tenha certeza de que você é o seu próprio mestre. E você terá a verdade necessária e suficiente para cumprir com essa evolução espiritual que é unicamente sua, é particular e exclusiva. E essa evolução é o seu mestre que irá orientar.